Bem, meninos do sexto ano do Centro de Ensino do Riacho Fundo 1, né? Centro de Ensino Fundamental do Riacho Fundo 1. Eu, Valdir, de novo, voltando para vocês essa semana. Nessa semana nós vamos continuar nossos estudos. Vamos ver agora a operação de subtração no conjunto dos números inteiros. Esta operação de subtração, é bom lembrar que foi ela que deu origem aos números. Não, foi por causa dela que surgiu os números negativos, né? Então lembre-se que qual era o maior impasse lá no quinto ano, quando você tinha um número 2, ou seja, uma quantidade 2, e você queria tirar uma quantidade 5, a gente não tinha número para representar isso. Não existia a ideia de dívida. Hoje tem. Ó, se eu tenho 2 e tiro 5, vai ficar uma dívida de 3. Tá? Essa é a ideia. Bom, quais são as características dessa subtração? A primeira característica da subtração, tá, é que ela não é comutativa. Eu não posso trocar de lugar um número com o outro. A gente tem que ver a subtração como sendo a volta da adição. Tá? O que a adição fez, a subtração fazendo, ela desfaz. Perfeito? Então, os termos da subtração continuam o mesmo. Eu tenho minuendo, que é o primeiro, e tenho o subtraindo, que é o segundo. Então, 2 menos 5, a diferença vai ser 3. Boa. Até aí, tranquilo. Mas, o que vai acontecer? A subtração, ela na realidade, quando você vai fazer a subtração, você troca por uma adição. Tá? Imagine que eu tenha o número 5 e vou subtrair o número, tenho 5 e vou subtrair o número 2. Então, tenho 5 e vou subtrair 2. O que acontece? Esta subtração, ela vai virar uma soma. Então, 5 mais. Aí, esse número que é positivo, ele vai trocar para negativo. Então, eu tenho o 5 somado a uma dívida de 2. Então, 5 somado a uma dívida de 2, eu tenho um número com sinal positivo, outro número com sinal negativo, o resultado vai dar 3. Não significa que você não pode fazer direto. Claro que pode. 5 menos mais vira menos, viraria quem? 3 também. Então, toda a subtração, na realidade, é uma adição com o oposto do subtraindo. Então, se aqui dentro for mais, vira menos. Se fosse menos, imagina aqui, ó. Então, eu tenho 5 menos 2. Aí, o que acontece? Esse sinal negativo, ele vai se transformar em adição. Em compensação, o que estava negativo dentro também se transforma em adição. Então, ficaria 5 mais 2. Não preciso colocar o sinal de mais, então ficaria 5 mais 2, resultado 7. Então, quando você tem uma subtração de uma dívida, vai virar um crédito. Como se você tivesse aqui, ó, uma vasilha, você tem a dívida de 2. Aí você vai fazer o quê? Você vai subtrair essa dívida, você vai retirar essa dívida. É como se você estivesse aumentando um crédito. Tá? Então, regra básica, a subtração. Eu pego a subtração e transformo numa adição. Pego o número e troco o sinal relativo dele. Se ele for menos, vira mais. Se ele for mais, vira menos. Desta forma, a gente já aprendeu que eu faço com um sinal negativo antes do parêntese. Tá? O que vai acontecer? Ó, imagine que aqui dentro desse parêntese, eu tinha 5, ó, menos. Aqui dentro eu tenho 3, menos 8,
mais 5, menos 10. Então, ó, tá vendo esse sinal aqui? Esse menos, ele vai agir dentro de todo esse parêntese. Então, quem é o subtraindo? Seria tudo isso. Então, este sinal negativo, que significa subtração, ele vai se transformar em adição. Se transforma em adição. Legal. Compensação, ó, a subtração menos virou adição mais. Compensação eu vou ter, quando retirar o parêntese, trocar o sinal relativo de todos esses, ó. O menos 3, o mais 3 vira menos 3. O menos 10, menos 8 vira mais 8. O mais 5 vira menos 5. Posso tirar logo o parênteses, né? E o menos 10 vira mais 10. Esse sinal de adição pode desaparecer. Então, na prática, ficaria assim. 5 mais se transformou menos, menos se transformou em mais se transformou em menos se transformou em mais. Ou seja, o que estava subtraindo ficou somando e o que estava somando ficou subtraindo. Aí agora, gente, temos aqui, ó, 5. Ah, legal. Aí, ó, tem o 5 positivo, o 8 positivo e o 10 positivo. Você junta todos esses créditos, né? Então seria 5 mais 8 mais 10. É mais fácil fazer assim. Junta a bagaça positiva toda e junta todos os débitos. Então, quem seria o débito? Menos 3 e menos 5. Ah, então seria aqui, ó, menos 3 e menos 5. Juntando tudo isso é crédito, é só manter o sinal, ó. 5 mais 8 é 13, 13 com 10 daria 23. Então eu tenho 23 de crédito e de dívidas. Eu tenho uma 3 de dívida e um 8 e um 5 de dívida. Somando as dívidas, dívida somando com dívida, aqui vai ter o quê? 8. Então, 23 menos 8, você vai abater, ó. O maior em módulo é 23, o menor em módulo é 8, então aqui vai dar 16. É 16? Não, 8, 5, 13, né? Então daria 15. 15 positivo é o resultado. Então essa é a ideia, ó. Repetido, ó. Esse sinal de menos, ele vai inverter a operação de todos os outros, ó. Mais vira menos. Menos virou mais. Mais virou menos. Menos virou mais. Ou seja, adição virou subtração, subtração virou adição, adição, subtração, subtração virou adição. Depois eu somo os positivos em uma bandeja e somo os negativos em outra. Depois que eu tiver tudo positivo de um lado e tudo negativo do outro, é só bater um do outro e dar o sinal do maior. Legal? Então é assim que a gente faz a subtração. Essa é a chamada subtração algébrica. Subtração algébrica. Legal? Vamos continuar aqui na nossa ideia. Então agora eu vou passar para adição algébrica, tá? No próximo vídeo.